Olá, rapaziada do Nordeste. Hoje o bate-papo muito gostoso com o Paulo Lima, um vaqueiro de primeira qualidade. Você vai ver que coisa gostosa o papo, a tradição, e eu peço para você acompanhar e também, claro, se inscrevendo e dando aquele likezinho. Confere esse bate-papo. Ô, gente, estamos de volta, né? Estamos de volta com aquele sempre bate-papo aqui no canal do YouTube. E eu peço sempre para você, assim que você tiver um tempinho, sempre dar aquele toquezinho, aquele likezinho para estar conosco. Eu convidei esse meu amigo que está na tela aí, que você está vendo, é mais um amigo que a gente vai adquirindo no dia a dia, porque a gente precisa falar de cultura, né? Esporte. E o Paulo Lima, ele é fotógrafo, eu vejo aqui o currículo dele, né? Fotógrafo, equestre, ele filma, enfim, tem os vídeos dele. Ó, que tiver oportunidade, você entra ali no Instagram dele, você vai ver que coisa mais chique, muito bem gravado, muito bem feito, coisa de profissional mesmo. E hoje eu vou conversar, bater um papinho gostoso com o Paulo, que ele é do Rio Grande do Norte, mas só um segundo, só para ter uma ideia. Primeiro, agradecer a presença dele aqui, que você bate papo gostoso, né, Paulo? E ele também mexe com vaquejada. Mas eu não vou falar. Aquilo que está aqui comigo não tem nada em relação àquilo que ele vai deixar a todos nós cientes, que a gente precisa saber. É muito gostoso. Eu que já tive algumas vezes no Nordeste, eu posso dizer para você que é a coisa muito mais bonita. Sem contar o povo, né? Povo muito hospitaleiro. Quando sabe que é de São Paulo, então, quando é aqui de Sudeste, não, vem para cá, fica aqui. Eu tive essa experiência, ninguém me contou, não. Né? Você chega no Nordeste, isso no modo geral, hein? Aí no Rio Grande do Norte, seja aí no Pernambuco, seja aí em qualquer lugar, né? No Norte também. Mas vamos lá. Quero agradecer ao Paulo. Eu vou pedir para você, antes de você falar da fotografia, antes de você falar da vaquejada, daquilo que você faz no dia a dia, eu quero pegar um pouquinho lá para trás mesmo. Como é que surgiu essa vontade de vaquejada, de foto? Fala um pouquinho da sua infância para nós, fala um pouquinho de família, do dia a dia, os familiares, pai, mãe, enfim, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, ainda vamos chegando até hoje. Vamos lá, obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço o convite, Edilson Moreno, uma satisfação enorme estar podendo compartilhar um pouco sobre minha vida, minha trajetória como profissional. E como você falou, né? Na verdade, eu era uma pessoa que fui para o lado da vaquejada já um pouco tarde. Eu nasci e me criei na capital natal, morava perto da praia, não tinha contato nenhum com agro, com fazenda, e por volta dos meus 12, 13 anos, a gente se mudou da capital natal, a gente morava num bairro Petrópolis, que é bem próximo à praia, nasci e me criei na praia ali, quando era pequeno gostava de surfar, jogar bola na praia, e quando a gente se mudou para uma cidade vizinha chamada Parnamirim, que é a cidade que eu resido atualmente, o condomínio que eu vim morar era assim, já perto de uma fazenda. E eu via o vaqueiro da fazenda vindo juntar o gado do lado de um terreno que meu condomínio estava sendo construído na época. E quando eu vi aquilo ali, de cara ali já me fascinei com aquilo. Aí eu lembro que eu seguia o rapaz de bicicleta, até ele levando o gado e eu seguindo de bicicleta. Até que em uma dessas vezes que eu fui seguindo ele, ele ia passar os cavalos. Passar, que a gente chama o treino que faz, né? E eu fui, vi, fiquei ajudando ali no curral a colocar os bois para dentro do brete e fui pegando amizade, fui conhecendo ele. O rapaz se chamava Zé Neto. Ele também era um treinador de cavalos. E eu novinho ali, saía do colégio, ia para lá para a fazenda que ele trabalhava. E à medida que eu fui conhecendo, ele foi dando confiança, me ensinou a montar, começou a dar a oportunidade dela de quando ia treinar, me colocava para bater esteira. E daí foi surgindo a paixão por cavalo ali. De lá para cá, não larguei mais. Agora eu te pergunto, você fala que
você começou tarde, 13 anos, mas essa idade você saiu da capital, que é Natal, foi Isso, para. Não é isso? Mas isso, na, tô ver- imaginando. mas na verdade mesmo, você começou a mexer mesmo com a vaquejada com quantos anos? Praticar mesmo o esporte já foi por volta dos 16. Foi quando minha mãe e meu pai viram que eu gostava mesmo daquilo, eles foram e compraram um cavalo para mim, de vaquejada. Agora, Atrás de 3 anos. agora, vamos falar a verdade, não é qualquer cavalo, né, Paulo? Tem que ser um. Hoje em dia a vaquejada evoluiu muito, né? Mas na época, o cavalo que meus pais compraram não era como que a gente vê hoje na vaquejada, assim. Hoje em dia, de 100 cavalos que você vê correndo hoje vaquejada, 90% deles ali é quarto de milha. Na época, o meu cavalo era digamos que é um mestiçozinho, né? Que era para mim aprender, também não adiantava ter um cavalo que fosse bom demais, né? Agora você fala do quarto de milha porque ele tem aquela velocidade, ele tem aquele arranque, né, Isso, diferente do manga, né? Do manga larga. isso, Ele é isso. jamais, ele é É um cavalo forte. mais robusto, né? O esporte de vaquejada é um esporte que exige muita velocidade do animal, né? Muita força. E o quarto de milha, ele tem as características morfológicas e físicas ali, né? A questão é um animal que é mais forte, é um animal que é mais ágil, é um animal que tem uma inteligência, digamos assim, que é superior de outros animais. Não falando que os outros animais não são inteligentes, né? Mas o melhoramento genético que foi feito na vaquejada foi direcionado para isso, né? Você trabalhar com o cavalo com boi. Você sabe que você está falando aí de onde você está, quando você fala da velocidade do quarto de milha, né, diferente do manga, né? Manga é o manga larga, né? O quarto Uhum. de milha também aqui pelo sudeste, São Paulo, interior, Minas, Paraná, até mesmo no Mato Grosso e outras regiões aqui para baixo, Rio de Janeiro, para lidar mesmo, até mesmo para lidar com gado, né? Uhum. Realmente é o quarto de milha, porque é aquilo que você Isso. falou, a velocidade, o arranque que ele tem. O manga é também um baita de uma raça, isso é indiscutível. Só que não Uhum. tem aquela vontade que o peão exige dele na hora do vamos ver, né? Porque Isso. você, como a gente vê nos vídeos, eu vejo no vídeo e aconselho as pessoas que gostam disso daí, né, do cavalo principalmente. A gente está conversando com o Paulo, né, eu até convidei ele, tem que repetir isso para ver, a pessoa está entrando agora, é bom saber, o Paulo, ele é do Rio Grande do Norte, e mexe com vaquejada, e fotografia, enfim. A gente está falando de cavalo. Cavalo, a velocidade do quarto de milha, tem outros também, né? Tem os cavalos mineiros lá no Uhum. estado de Minas também, uns cavalos violentos, mas para esse tipo de coisa realmente é assim. Vocês são em quantos irmãos, na verdade? Eu só tenho uma irmã. Não mexe com vaquejada. Não, não, não. Tem Da, da, pavor, tem pavor da vaquejada ou ela não, ela admira? não, mas ela não é praticante, não é muito chegada a cavalo, sabe? Mas também ela não é do tipo de repudiar. Na Não minha é o, família, só quem gosta sou eu. não é o perfil dela. Não é não. Não é não. Fala um pouquinho do seu pai e de sua mãe. Bom, meus pais são servidores públicos, minha mãe era, né, que já é aposentada, ela era professora do estado, Legal. e meu pai era servidor público, Uhum. municipal, ele era guarda de trânsito. Entendi. Essa entrada para vaquejada sua, Uhum. você teve o apoio dos pais? Os pais, quando viram você quando era pequeno, 16, aí vamos falar de 17, 18, 19 anos que você está falando, nessa idade mais ou menos. Uhum. Quando te viram a primeira vez, qual foi a visão que eles teve de você? Assim, meus pais sempre me apoiaram, mas é aquela coisa, né? Quando você é jovem, você uma hora decide fazer uma coisa, aí outra hora decide fazer outra. No Fica começo, indeciso, né? Fica é, indeciso. isso. No começo, eles não rejeitaram um pouco a ideia pelo fato de que você adquirir um cavalo é um custo alto, né? Aí onde é que vai botar esse cavalo? Aí pagar para alguém cuidar, essas coisas, né? Mas É como verdade. eles foram vendo que eu gostava, que
realmente não era uma coisa momentânea, aí foi quando eles decidiram. Meu pai gostava muito, meu pai e minha mãe sempre gostaram de cavalo. É tanto que teve uma época que eles iam quase que todos os dias para ver. Nessa época eu já tinha outro animal, era uma égua. Eles dois eram loucos pela égua, principalmente depois que ela pariu um potrinho aí, tipo, virou o pet deles, era a potrinha lá. Aí começaram a pegar gosto para coisa. Isso. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quem, quem vê pelo vídeo, vê assim, mas não é possível, não é possível que esse camarada derrubou esse boi. Então eu vou conversar a respeito disso, porque como é que um homem, como é que o Paulo consegue derrubar aquele boi daquele tamanho? Agora, eu estava até comentando com o Paulo, Paulo, se eu tiver errado, você me corrige. Não é Uhum. força, né? É técnica. É, vai ser, nesse quesito você não está errado, não. É, lógico que vai existir um pouco de força ali para você segurar, né? Mas a maior parte ali é técnica. Agora, a força tem uma situação, uma situação ali naquele movimento que você faz, que você abraça o pescoço do cavalo. Ali Isso. não é técnica, ali é É, ali força. você tem que ter força para segurar. Porque porque com um braço você segura no pescoço do boi, a outra tá com aquele, no chão aquilo lá, O protetor de cauda. o protetor de cauda, isso do rabo do boi. Então, Isso. essa força que você faz no pescoço, porque no final, quem puder ter a oportunidade, veja o vídeo do Paulo, né? Daqui a pouco ele vai passar todas as redes sociais dele, telefone, contato, enfim, para empresário, para gente, para contratar, enfim, isso é a história dele. Então, quando você traz o pescoço do cavalo, se segura, eu já vi muito tombo ali, muito tombo. É a mesma coisa que você aqui no Sudeste, você vai em Barretos, conforme teve, você vai em Jaguariúna, você vai em Americana, você vai em Presidente Prudente, no Paraná, nas grandes festas que nós temos aqui no Sudeste, o grande perigo está nos 8 segundos. Né? E 99,9% não consegue os 8 segundos. Isso é a realidade. É Então, fato, né? não tem dúvida, é tombo e acabou. Mas como é que pode essa força? Agora, tem que ter uma sintonia, Paulo. Olha, eu vejo aquilo, eu fico admirado. A sintonia, a tua sintonia com o cavalo. Porque quando você agarra o pescoço do cavalo, eu já reparei nos dias, eu sou muito observador nessa coisa. Você agarra o pescoço do cavalo, o cavalo já sabe que vai virar para a esquerda. Isso. Não é? O cavalo É. pode olhar o vídeo, depois vocês me falam. Eu, quando vi isso, eu vi em Serrinha, na Bahia, quando fui Uhum. cobrir uma vaquejada. Eu fiquei bobo de ver. E aquela época, já faz tempinho já, era o tempo que não tinha o protetor de cauda do rabo, Uhum. né? Porque Isso. de primeiro, acho que devido a questão dos protetores animais, aquela coisa toda que O a gente já bem-estar conhece, animal. eu cheguei a ver, ninguém me contou, chegava a arrancar um pedaço da cauda Hoje não. Hoje você tem aquela proteção que você puxa até chegar na risca, né? Até Isso. chegar ali na risca do pênalti, na verdade. É. Não é verdade? Mas a técnica do pescoço, eu acho aquilo incrível. O cavalo tem que estar com uma sintonia impressionante com você. Eu estou enganado. Não, é desse jeito mesmo. É tanto que dia na vaquejada a gente vê o seguinte: muitas das vezes tem um cavalo que é muito bom, um outro vaqueiro, aí você olha, acha bacana, eu quero aquele cavalo. E o cavalo já tem um histórico aí de várias conquistas, vários prêmios, mas muitas das vezes quando muda de vaqueiro, não consegue ter êxito quanto o que tinha antes, porque existe muito isso, de o cavalo certo para o vaqueiro certo. Assim como tem o vaqueiro certo para o cavalo certo, né? Como você falou, tem a questão da conexão entre homem e animal. Isso. Como isso a gente também vê no hipismo, prova de rédea também, A prova dos qualquer três esporte que tambores. se três tambores, qualquer esporte que exija ali o conjunto homem e animal, tem que haver essa conexão, né? É verdade, é verdade. Agora, essa questão do animal, a gente fala do animal nesse caso, além da sintonia, aquela junção com o peão que está em cima, com o vaqueiro que está em cima, ele, ele é treinado para isso, Paulo? Ou ele entra falando, eu vou pegar esse cavalo e já vou jogar ali junto, e tem que ser por ali. O cavalo tem que ser mesmo doutrinado para aquilo. Ele já é para aquilo mesmo, né?
Isso. O animal ele passa por um treinamento. Hoje em dia, aqui não só no Nordeste, né? Em qualquer canto que se pratique vaquejada, existem treinadores. Por exemplo, hoje eu estava gravando com um treinador, que chama Tiago 103. Por sinal, um dos melhores que a gente tem hoje no mercado. Trabalha de forma a doma racional, né? Sem aquela coisa que tinha antes de maltratar muito o animal, exigir muito. Hoje em dia, tanto tem vídeos dele no meu perfil do Instagram, ele treinando, ele fazendo movimentos com o cavalo por gestos. Ele dá o comando e o animal executa. Do mesmo jeito, quando começa no treinamento para vaquejada. Geralmente, essa fase de treinamento dura de 8 meses a um ano. Né? O animal começa a ser treinado para aquilo. Ele quer chegar perto da faixa, ele tem que estar junto do boi, tem que saber que na hora lá embaixo que o vaqueiro liberar, ele vai correr para o outro lado. Tem toda uma fase de preparação para se chegar ao que a gente vê no final, né, nas vaquejadas. É um Agora, treinamento. qual a parte do teu corpo que está mais quebrado? Eu machuco muito o meu peito, Por quê? porque algumas pessoas, quando vai puxar, a gente chama sair da cela, né? Dar uma cela. E É quando você verdade. vem para o lado do animal, aquela parte da cela ali, que a gente chama a lua da cela, ela fica aqui no peito, né? E você tá ali, com o peito apado na cela, puxando um boi, faz muita pressão aqui. Geralmente machuca muito aqui. Mão não machuca tanto, né? Porque hoje em dia a gente usa luva. Inclusive tem um aqui, deixa eu pegar. A gente está conversando com o Paulo aí, o Paulo que é do Rio Grande do Norte, ele é um dos profissionais que eu particularmente conheci da vaquejada, e ele vai falar da fotografia também. Você é publicitário, né? Você é, Isso. graduando em zootecnia, é isso? Zootecnia. Vamos lá, Isso. fala da proteção da luz, né? Depois a gente fala. Ó, isso aqui é o que hoje em dia a gente usa na mão, né? Isso, isso. Coloca na mão, a volta do protetor é passada por aqui por trás. Aí, já com essa proteção é difícil machucar, mas ainda acontece de chegar a fraturar dedos, sabe? De primeiro, é assim, eu vou falar daquilo que eu vi lá em Serrinha, né? Uhum. Você que não viu vaquejada, você vai ver aí no vídeo do Paulo, são os três, os dois cavalos, né? No caso, o boi no meio, e o cavalo vai ali coladinho no boi, né? E ele segura na cauda do boi. Isso de primeiro, segurava lá sem essa proteção. Eu cheguei a ver braço de vaqueiro, todo ele machucado, todo ele. E hoje, graças a Deus, a tecnologia e também a obrigação de você não maltratar o animal e também você para não se machucar. Então você Uhum. passa em volta desse protetor cremoso, passa a corda em partes, não pode passar ela inteira, senão na hora o boi cai e derruba o cavalo e derruba ele junto. Se tiver, E a pessoa fica presa, verdade. fica preso. Então quer dizer que hoje, agora, eu só fico pensando na proteção do peito. Essa proteção do peito que você agarra o cavalo pelo pescoço, isso aí não foi pensado ainda não, ou você acha que Ah, não há necessidade? olha, a necessidade até tem, né, essa questão de necessidade, mas eu acho que também ficaria um pouco inviável você ter algum tipo de proteção no peito que de repente chegue a prejudicar o seu movimento, a sua mobilidade, né? Mas Ah, tem, eu vejo muito alguns vaqueiros usam um protetor de ombro, sim, sim, coloca já aqui vi. no ombro ele passa aqui pelo peito, né? Para enrijecer mais o ombro, digamos assim. E protege também. É, Agora, vamos falar um pouquinho, a gente já volta a falar da vaquejada, vamos falar um pouquinho, você está graduando, é isso? isotecnia. E como é que você está conseguindo conciliar tudo isso? Está dando tempo? Está dando para você arrumar o seu dia a dia? Tá é corrido, mas eu consegui, né? Eu estudo na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, né, UFRN, e a gente tem a possibilidade de escolher os horários da gente. Aí, ou seja, é, como eu também faço trabalhos como eu estou entrando agora na fotografia para fazer catálogo de leilão,
campanha de garanhões, de matrizes. Aí o que eu fiz? Eu deixei uma manhã vaga na segunda-feira, coloquei algumas disciplinas pela tarde. Na terça, quarta, eu tenho uma aula em período integral. Na quinta, ficou a manhã livre e a sexta, o dia todo livre, que já é para mim conseguir conciliar o meu trabalho com os meus estudos. E final de semana eu viajo, geralmente para vaquejada. Agora, Sábado e domingo. o seu futuro pede o quê? O meu quê? O seu futuro. Sim, o meu futuro é isso. Recentemente também eu abri uma agência de propaganda, que eu chamo de publicidade e propaganda, e foi a ideia de unir minhas duas profissões, né? A de publicitário, que eu já sou formado, e a de zootecnista, unir as duas, né? Trabalhar com o que eu gosto, que é eu gosto muito de escrever texto, gosto muito de fotografia, de produzir vídeos, e juntar com a zootecnia, né? Que é estar perto dos animais. Hoje eu já faço o gerenciamento de uma rede social de um grande criador aqui no Rio Grande do Norte, chama Nelore Montana. São referência em melhoramento genético de gado do gado Nelore e do gado Cindy. Já faço esse trabalho com eles. E estou buscando fazer esse trabalho também nos aras aqui do estado do Rio Grande do Norte. O futuro que eu caminho é esse, né? Desenvolver a minha agência de propaganda. Quantos tombos? Já, aí são incontáveis. Muitos. Agora, você escolheria um, por exemplo, que realmente deixou você. E agora? Será que eu continuo ou não continuo? Você lembra desse tombo? Lembro, lembro. Foi num treino. Eu batendo esteira para um amigo meu e o cavalo tropeçou. Tropeçou, caiu na frente do cavalo e ele bolou por cima de mim. Ele ficou em cima de mim. Mas Aquilo ali foi um. Não, não cheguei a me machucar, mas eu lembro que na época quando ele virou por cima de mim, como ele começou a fazer movimentos para se levantar, as patas dele batiam aqui na minha costela. Mas não chegou a fraturar, não chegou a fazer nada, só arranhões mesmo. Aquele foi um dia ali que eu vi que poderia ter sido alguma coisa mais séria, né? Mas a paixão falou mais alto, não abandonei não. e continuou assim mesmo. Você é Continuei. casado? Solteiro? Sou solteiro, Solteiro. isso. Perfeito. Mas E eu como tenho é um que... filhinho com 2 anos. Ah, tá. Mora com você ou com a mãe? Não, mora com a mãe. Mora com a mãe. Ah, que beleza, que legal. Quantos aninhos ele tem? 2 anos. 2 aninhos, novinho, né? Como é que está o momento hoje para você? Vamos falar de vaquejado, na verdade. Porque você está graduando, então é um futuro garantido, na verdade. Eu queria saber de Uhum. você no momento da vaquejada. Como é que você está? Projetos, momentos que você está vivendo hoje. Hoje em dia, eu sou bem satisfeito com o trabalho que eu venho fazendo na vaquejada. Eu comecei e minha carreira meio que foi meteórica, assim, porque eu comecei ano passado. Esse ano passado, tirando foto nas vaquejadinhas que tinham menores, que aqui a gente chama de bolões, que é a coisa mais regionalizada mesmo. Comecei lá e fui evoluindo, fui ganhando conhecimento. Acho que com 4 meses já eu comecei para as maiores. E eu lembro que no começo eu ia para essas maiores, como eu não tinha conhecimento, ninguém me conhecia, os outros fotógrafos já tinham contato com os clientes, eu ia e não conseguia vender nada. E Mas você tem. Pode falar. aí foi quando eu pensei que eu teria que fazer alguma coisa diferente, né, para conseguir entrar nesse mercado. Aí, Chegou algum momento que você. Ah, eu vou desistir. não, não. Eu não sou do tipo que desiste, né? Eu sabia que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se daquele jeito que eu estava trabalhando não estava dando certo, eu tinha que fazer alguma coisa diferente para o que eu queria fazer dar certo. Foi quando eu comecei a fazer os vídeos. Eu já tinha trabalhado numa produtora aqui, né? Porque como publicitário eu me formei e um amigo meu de turma abriu uma produtora. Fazia filmes de casamento. E eu filmava junto com ele e alguns projetos eu fazia parte da edição também. Aí eu tive a ideia, sabe, vou fazer vídeo agora de vaquejada. Aí foi quando eu Legal. comecei a fazer. E graças a Deus teve uma aceitação boa no mercado. Hoje em dia
Meu trabalho é bem reconhecido aqui no Rio Grande do Norte, nos estados vizinhos. E a Quem, tendência é essa, né? Seguir aí quem nesse. grava, quem grava, quem grava os seus vídeos? Tudo sou Seja eu. no, seja no treino, seja na competição. Quem grava você? Eu correndo, É. geralmente é um amigo meu, né? É Juninho. Ou Juninho ou Alan, que são fotógrafos também, sabe? Eu peço para eles me filmar. No treino Olha, de hoje foi o Thiago, que é um treinador. Ele fez a filmagem com o celular mesmo. Eu tinha levado a câmera, mas como requer um pouco mais de experiência de manusear a câmera, a questão do você conseguir manter o foco, aí ele filmou com o celular mesmo. mas olha, dá os parabéns aos meninos, que os vídeos estão excelentes. Agora, qual o teu maior concorrente aí no teu estado? Aqui no estado, eu acho que na parte de vídeo, eu não sei se eu poderia dizer concorrente, né? Assim, porque, como até muitos clientes meus falam, assim, em termos de qualidade, de profissionalismo, a questão da edição, direção de fotografia, assim eles falam, né, que o meu trabalho é o melhor, E na mas vaquejada, como competidor, como competidor? não sei. Até porque a categoria que eu corro é uma categoria de acesso, né? Existem categorias, eles são Uhum. iniciante, aspirante, amador e profissional. Eu corro nessa categoria aspirante, sabe? Muitas pessoas boas aí. São Você várias, acho tem, que não você tem chega a algum, ser você tem algum que você se inspirou, na verdade? profissional, tem sim. Antônio Neto, Antônio Neto. ele é um paraibano. Ele foi o único vaqueiro que passou um ano invicto. Um ano. Um ano. Todas as An- vaquejadas Antônio Neto. ali. Isso. Foi o recorde. Um Que ano bom. invicto. Vai chegar lá ou não? Trabalhar, né? E treinar para ver se consigo. Chegando pelo menos à metade do que ele foi, já, já é uma vitória, né? Essa é uma das ambições que você tem? Assim, não chega a ter ambição, porque eu pratico a vaquejada não no intuito de estar ali, lógico que a gente quer ganhar, né? Mas para mim é mais por lazer mesmo, por gostar daquilo ali que eu Um faço. esporte. Ou ganhando ou perdendo, eu quero estar praticando. O que que é para você o que que é para você a vaquejada? A vaquejada para mim hoje é tudo. É meu trabalho, é meu lazer, é aquela coisa ali. Se eu tiver sentindo nada, eu for para uma vaquejada correr, eu começo a sentir alguma coisa. Se eu tiver feliz, eu fico mais feliz. Se eu tiver triste, eu fico alegre. É tudo, é do que eu vivo hoje, né? Eu respiro vaquejada. O que que é a vaquejada pro Nordeste? Vaquejada para o Nordeste é cultura, é geração de emprego, vaquejada é união. A vaquejada hoje representa muita coisa no Nordeste. Não só no Nordeste, né? A gente já está chegando aí para o lado do Centro-Oeste, Sul, não sei se no Sul já tem, mas São Paulo eu sei que tem bastante já, São Paulo e Rio de Janeiro. O Norte É, também nem se fala. é verdade, é verdade. A gente está conversando com o Paulo Lima. Ele é fotógrafo, ele curte aí como esporte, como lazer, a vaquejada, né? Eu particularmente eu estou sempre, porque hoje em dia é tecnologia, né, Paulo? Hoje em dia, se você não tiver por dentro, se você não tiver acompanhando a tecnologia, você acaba ficando para trás. E isso é bonito porque eu vejo nesse trabalho de vocês aí, o teu trabalho principalmente, né, como os outros que vão estar aqui, já estiveram alguns, mas eu vejo a tecnologia, porque não é só você montar a cavalo, não é só você ir lá tentar e muitas vezes você derrubar o boi, que não é a força que o Paulo tem. A gente já conversou isso lá no início do bate-papo. É a técnica, né? A Isso. força está onde ele abraça o cavalo, e o cavalo é parceiro dele.
é onde há essa, essa amizade muito forte. O cavalo já sabe o que tem que fazer. Mas como é que ele consegue fazer isso? Falei, isso é questão de treino, né? Começa Isso. pelo cavalo, não é qualquer cavalo que você vai colocar na lida, né? Não é qualquer Uhum. animal que você vai colocar sabendo que aquilo ali não dá jeito para aquilo. O cavalo é a mesma coisa. Ele se conhece o cavalo. E olha, uma coisa que eu ia comentar e eu acabar esquecendo, ia ficar chateado comigo. Porque eu vejo os cavalos que tem os quartos de milha aí, os quartos de milhas que vocês têm aí, nas vaquejadas, tanto você que pratica esse esporte, como eu já vi de outros e vou trazer para bater papo aqui comigo, é a questão dos animais, rapaz. Que coisa mais linda, sabe? Você vê aquele pelo, aquele trato, porque não é só você pegar o cavalo lá no curral, lá na mangueira, e falar, meter o arreio ou a sela e vamos competir. Não é isso. Ele tem um trato para fazer isso. E eu queria que você falasse desse trato, Paulo. Tem, certeza. Mas eu, como um futuro zootecnista, né, um profissional, um nutricionista animal, o cavalo é como qualquer outro atleta. A alimentação dele tem que ser balanceada. Vai chegar a hora que ele vai precisar de uma suplementação, descanso, trabalho de condicionamento físico, tudo que um atleta, um ser humano atleta faz, um animal faz do mesmo jeito. Ele tem a rotina de alimentação, tem a rotina de treino, tem a rotina de descanso. Tudo é planejado para chegar a esse objetivo maior, que é ter um bom desempenho ali na vaquejada. Questão Foi, de pelagem também, né? Quem cria quer ver seu animal bonito. Existe hoje aí uma variedade imensa aí de produtos aí que ajudam, né, nessa parte de pelagem, de casco. o estresse, existe o estresse no cavalo também? É uma Existe. pergunta que eu faço que já me perguntaram. Quando você estiver com alguém, fala sobre o estresse do animal. Uhum. Eu tenho certeza que isso acontece também, né, Paulo? Acontece. Assim, o animal, o cavalo é um animal que ele é um animal extremamente sociável. Ele é um animal que ele vive em bandos, né? E quando você tira o animal do, do, do convívio dos outros e embaia ele, você isola ele dos outros animais, você causa um estresse nele. O animal ele é feito para passar ali o quê? Em média 20 horas por dia se alimentando. Dentro do abaia ele não tem esse acesso todo à alimentação. Vai receber as três. E o feno. Existe um comportamento, não sei se você já ouviu falar, aqui no Nordeste a gente chama engoliar. O nome técnico é aerofagia, Ah, tá. que é um comportamento que ele desenvolve pelo estresse. O ósseo dentro da baia, ele está ali sem fazer nada, começa a se estressar e começa a desenvolver esse comportamento que é chamado aerofagia. Assim como também existe o estresse na vaquejada, geralmente o cavalo é criado numa fazenda, onde ele vai ter um silêncio, né? Geralmente vaquejada tem muito barulho, Sim. muitos Som, animais, som. iluminação, tudo isso quando você tira um animal de uma rotina que ele tem, no hotel do cavalo que ele vive, na fazenda ali, que é ele, mais uma quantidade de animais, um tratador, e quando você tira ele desse ambiente e joga ele dentro de uma vaquejada, que ele vai se deparar com barulho, o estresse da viagem, né? Tudo isso causa um, um estresse no animal. Muito bem. Acho que tem tanta coisa para a gente conversar, mas a gente vai deixar para o segundo capítulo. O Paulo, a gente conversou com ele, o Paulo Lima, ele é do Rio Grande do Norte. Quantos kms aí de Natal, você falou? Da cidade que eu moro para Natal, Isso. é vizinho, é a região metropolitana. Acho que de Natal para a cidade que eu moro é coisa de 3, 4 quilômetros. É Ah, vizinho tá. mesmo. É vizinho. Para Qual é o nome, metropolitana. qual é o nome do município mesmo, você falou? Parnamirim. Paranamiri. É, O Paulo é fotógrafo, ele é competidor, não tem muito tempo, mas já está brigando, tem a sua ambição, né? E como todos nós temos em nossas profissões, e hoje a gente conversou com ele. Depois você segue aí o Paulo também, você vai ver falei e repito, você vai ver os melhores vídeos de vaquejada que você já podia imaginar. Vira você que veja. Deixa eu agradecer ao Paulo por esse bate-papo gostoso
eu vou deixar para você, para final, Paulo, para você passar suas redes sociais, seu contato, para que alguém que vai, de repente, nessa região mesmo, possa contratá-lo, chamá-lo, enfim, para fazer uma competição, para competir, para ir outros estados vizinhos aí também. Tá bom, Fê? Uhum. Joia. É, antes de mais nada, queria agradecer o convite de estar participando aqui, uma satisfação enorme Imagina. estar compartilhando um pouco aqui da minha carreira, da minha vivência na vaquejada. Isso. Minhas redes sociais, o Instagram é Paulo Lima, underline foto com PH. Meu contato é 084, que é o DDD aqui do Rio Grande, 98889-4354. O e-mail que eu uso para contato, mandar meu portfólio é o digitallima88@gmail. E é isso. Feliz demais de ter participado aqui desse bate-papo. Que a gente teria assunto para passar mais umas 2 horas, né, conversando aqui. É verdade. É verdade, Paulo. Obrigado por você estar aqui conosco e fica com Deus. Um abraço e olha, boa sorte para você na sua carreira, tá? Em todos os sentidos. Obrigadão, meu amigo. Forte abraço para você também, viu? Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau, meu irmão. Bacana, né? Nordeste, tradição, conforme a gente falou, o papo gostoso que ele teve, contando de tudo. E eu espero que você também tenha gostado. Se puder, vamos lá, se inscrevendo aqui com a gente e dando aquele like. Fica com Deus. Até o próximo.